Olá, o mandato inicia uma série de entrevistas com os parlamentares para falarmos sobre os 100 dias de atividades da 19ª legislatura. Neste primeiro programa, recebemos o vereador Wellington Ávila, do Podemos. Mais jovem entre os atuais integrantes do Poder Legislativo, ele assume pela primeira vez como titular, sendo o mais votado do Podemos, com 3.096 votos. Olá, vereador, seja bem-vindo. Oi, tudo bem, Dani? Quero agradecer a oportunidade para a gente poder compartilhar, para a nossa comunidade o trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses 100 dias. Nesses primeiros meses, o Wellington apresentou 101 indicações e pedidos de providências, 17 requerimentos e alguns projetos. Entre eles, o PL 29, que estabelece o cercamento de praças e playgrounds, nos parques da cidade. Queria que tu falasse um pouquinho da importância desse projeto para a nossa comunidade. A ideia desse projeto, então, ele nasce com algumas reivindicações de pais de crianças autistas. E hoje a gente percebe uma dificuldade muito grande aqui na cidade de Novo Hamburgo, porque a criança com autismo, na questão da inclusão, hoje eles não têm um espaço público de lazer para ir poder aproveitar, porque muitas vezes eles vão em alguns espaços, trago, por exemplo, o parcão, até se existe um cercamento, se existe a questão de um cuidado, mas a grande maioria das praças aqui do município de Novo Hamburgo acaba não tendo esse cercamento. E a nossa ideia, então, é apresentar esse projeto para que a gente consiga levar a inclusão, defender essa bandeira e, de certa forma, ajudar as crianças que mais precisam, tendo em vista que eles já têm uma série de trabalhos, tem a questão de preconceitos, inúmeras barreiras. Então, esse projeto ele nasce com a questão de inclusão, principalmente o público autista aqui da nossa cidade. E tem algumas praças que são próximas a ruas e avenidas bem movimentadas, o que torna perigoso também não ter esse cercamento. Exatamente, Dani. Tem essa questão de... A grande maioria das praças do nosso município, e principalmente as praças que não estão inseridas nas regiões centrais, elas não têm cercamento nenhum. E aí, infelizmente, essas crianças, o lazer acaba sendo dentro de casa, muitas vezes, e na escola. Mas num sábado, num domingo, que é para a família aproveitar, ter um espaço de lazer, infelizmente eles acabam não conseguindo, porque hoje a gente não tem um espaço público adaptado para essa causa. O nosso objetivo, o nosso mandato, é defender a questão da inclusão, e o nosso primeiro projeto foi um compromisso que a gente firmou com os pais das crianças autistas. Bom, tu apresentaste também a moção 9, que já foi aprovada em plenário, que propõe a isenção de uma taxa de regularização para edificações. Fala um pouquinho dessa moção, e ela está baseada numa lei que já existe no município desde 2019, isso? Sim. No primeiro momento que chegou, então, essa demanda até nós, a gente até buscou apresentar a questão de um projeto, mas consultando o jurídico aqui da casa, os técnicos, a questão dessa deliberação, como envolve a questão de remuneração, receitas, era de competência do executivo. Então, até para não fazer um trâmite errado aqui de questão de inconstitucionalidade, a gente apresentou uma moção, uma das poucas que teve aderência dos 14 parlamentares aqui, que busca então levar uma sugestão para o executivo municipal fazer uma reavaliação, porque hoje muitas casas aqui no Novo Hamburgo, a sua maioria, principalmente das regiões de comunidades, as pessoas não têm uma regulamentação. E grande parte dessas pessoas querem se regularizar, querem ter um habite, querem ficar em dia com o executivo, e nós, como Poder Legislativo, que temos um contato, esse elo entre o executivo e a comunidade, devemos e temos a obrigação de ser um facilitador. Então, quando eu apresento essa moção, é justamente para isso, para que que a gente consiga sensibilizar o executivo para diminuir os valores de taxas, avaliar algumas taxas que, no nosso entendimento, não precisa ser cobrado, porque além da pessoa pagar
todo um projeto para regulamentar o seu imóvel. Ela tem uma taxa de visitação que quando o fiscal vai lá faz essa notificação se tem uma taxa, depois tem uma taxa para quando a pessoa recebe o habite tem uma taxa, e fora todo o custo que ela teve de se regulamentar juntamente com um projeto de arquitetura, um projeto de engenharia civil e as taxas extras de TBI, enfim, as inúmeras taxas que a prefeitura acaba impondo. Então nós devemos ser um canal aqui para facilitar isso junto à comunidade, para a gente ter mais imóveis regulares e, querendo ou não, dando mais segurança para o proprietário e entrando uma nova receita para o município fazer futuros investimentos nas áreas, né, que o executivo entender ser necessário. Bom, ainda tratando-se de matéria tributária, foste tu uma indicação de estudo de viabilidade para a retomada do Refis, né, um programa que já foi aprovado nessa casa aqui em regime de urgência e também, né, claro, é um projeto que pretende ampliar o caixa do Poder Executivo, né, que relata dificuldades financeiras, mas também que auxilia a comunidade a regularizar os seus impostos. Isso. Antes de iniciar, então, a primeira sessão legislativa ordinária, que foi no dia 10 de fevereiro, nós dialogamos com os técnicos da Fazenda para verificar a possibilidade de ser feito um novo refis. E a gente construiu juntamente com eles. Naquele momento também o prefeito estava respondendo pela Secretaria da Fazenda de forma interina, dialogamos também com o prefeito essa possibilidade, porque se teve um refis nos anos anteriores, mas muitas pessoas acabaram tendo a dificuldade de colocar os seus impostos em dia, principalmente naquele momento pela questão de uma pandemia que a gente vivenciava ainda, né? Então, o objetivo desse novo refis é sim ajudar a população que mais precisa, que quer se regularizar junto ao executivo, junto às questões de tributação e também entrar novas receitas para o município, tendo em vista que se encontra, né, numa questão de dificuldade financeira para investimentos em áreas prioritárias, né? E então a gente tem que ser, volto a dizer, aquele canal para facilitar as demandas da comunidade e principalmente também ajudar o Poder Executivo com nova receita para fazer novos investimentos, né? E foi bem bacana porque tanto os profissionais da Fazenda nos ajudaram na construção, o prefeito ele deu um sinal positivo e depois encaminhou o projeto aqui para a Câmara e a gente fica contente de liderar esse movimento junto com os nossos colegas parlamentares aqui. Bom, Wellington, tu és um vereador identificado lá com a região do Quefas, né? Sempre se coloca como um parlamentar oriundo daquela comunidade e uma das tuas pautas agora é levar um ecoponto para aquela região. Tu fizeste uma indicação, né, também de estudo de viabilidade para isso. Isso, o ecoponto a gente tem como objetivo ainda entre esse ano de 2025 conseguir o recurso necessário para a gente fazer a implantação do ecoponto lá na região da Zona Norte e a gente liderou então esse movimento indo atrás de bons exemplos. Então eu visitei um ecoponto lá na cidade de Gravataí e um exemplo muito positivo. A gente buscou entender a sistemática de funcionamento, custo operacional, custo de implantação e nesse meio tempo a gente organizou então relatórios na qual entregamos junto para o nosso prefeito e eu me comprometi então em conseguir o recurso necessário para a implantação e tendo em vista que a gente tem hoje 2 ecopontos na cidade, né, Daniel? O ecoponto da Santo Afonso e o ecoponto de Canudos. Então, a nossa ideia é trabalhar nesse primeiro momento para a gente ter um ecoponto lá no Quefas e também, no futuro, para a gente ver a possibilidade de contemplar também a região da Boa Saúde. Porque o que acontece? A prefeitura limpa de manhã inúmeros locais que existem descarte irregular e muitas vezes de tarde ou no dia seguinte já está sujo. Mas a gente pega a região lá da Zona Norte, que é o Quefas, e a região da Boa Saúde,
Infelizmente, hoje, a prefeitura também não tem um espaço específico para essa população fazer o descarte. Que nem Canudos tem, no Santo Afonso tem. E nesses dois lugares, por mais que a gente faz ações de conscientização, de prevenção, juntamente com as escolas da rede municipal, juntamente com as associações, e até com a nossa equipe de gabinete, fazendo plantio de árvores, colocando placa de proibido jogar lixo, a gente tem que sim ter um local apropriado para, de fato, daí sim, o Poder Executivo fazer o que está na legislação. Que muitas vezes pegou a pessoa descartando num lugar irregular, se existe ecoponto, tem que multar. Mas não adianta também a gente só multar aquela pessoa, punir aquela pessoa, muitas vezes sendo que a gente não tem um espaço, né? Então a gente tem que ter essa coerência e tem que ter essa sensibilidade. E eu acredito que esse ano, então, a gente vai conseguir o recurso através de emenda parlamentar para que o município consiga fazer, então, a implantação. E concluindo, então, essa questão, a gente pesquisou junto ao Departamento de Patrimônio da Prefeitura um local lá do nosso bairro que tem aptidão para receber, porque também tem que ser num espaço da Prefeitura, né? A gente não pode imaginar um local e colocar. Não, tem todo um... Já tem todo um mapeamento, tem todo um... A gente entregou planilha de custo ali para o prefeito depois para manter a questão mensal, para dar o projeto, né, a iniciativa por completo. Porque muitas vezes também, né, Dani, a gente encaminha uma emenda e daí espera o projeto, espera a questão de custo e acaba, muitas vezes, chegando problemas mais urgentes, né? Então, essa foi uma pauta que, de fato, a gente colocou debaixo do braço, desde conhecer o modelo que está dando certo numa cidade grande, tanto a questão de custo quanto a questão de terreno, e a gente ficou bem contente o dia que conseguiu entregar para o prefeito. Prefeito, agora a gente vai conseguir o recurso e vai ficar no seu compromisso a questão da execução, né? Sim, sim. E quais as outras principais demandas lá daquela região? Os problemas culturais da região da Zona Norte, e aí a gente pode associar Roselândia, Quefas, São Jorge, é a questão de demandas relacionadas à saúde, a questão de demandas relacionadas aos serviços urbanos e a questão do descarte irregular. As demandas relacionadas à saúde, né? Eu vou pegar, por exemplo, logo na minha segunda semana de mandato, eu fui em alguns postos de saúde, fui lá às 6 horas da manhã e comecei a dialogar com a população para buscar entender o que a gente poderia fazer como parlamentar para ajudar. E a gente foi coletando a demanda de diversas pessoas e com base nisso, então, na semana seguinte, a gente já marcava uma reunião com a coordenação da unidade de saúde para relatar, ó, eu tive aqui semana passada, as pessoas nos trouxeram esses problemas, o que está no papel da unidade para a gente tentar solucionar e o que é prefeitura, o que está aqui que é utopia, que não vamos conseguir solucionar, até para a gente dar um retorno positivo para a comunidade, né? E teve algumas coisas que a gente conseguiu organizar junto à coordenação. E aí também tem umas demandas assim utópicas, né? Quando eu estava finalizando a última pessoa da fila, fiquei até as 8 horas da manhã, que foi quando abriu o posto. Tu vai terminar com a fila do posto? Daí eu falei, isso é humanamente impossível, porque hoje eu estou aqui participando de uma entrevista, mas eu não sei como vai ser meu final do dia, vai que baixa minha imunidade, vai que eu acabe pegando uma gripe, amanhã sou eu que vou estar lá na fila, então não tem como prometer isso, né? Mas dentre as nossas pautas é assim, buscar humanizar mais o atendimento, um espaço mais acolhedor. A gente tem buscado parceria com a iniciativa privada, porque alguns postos de saúde lá da nossa região não tem todo. Então a gente está buscando parceria até com os empresários locais, vendo a legalidade jurídica junto à PGM, junto à Secretaria de Saúde, para a gente buscar fazer por iniciativa nossa, porque também, se a gente esperar tudo pelo poder público, tem muita coisa que não vai sair do papel, vai ficar na teoria, né? Então eu tenho buscado também me aproximar dos empreendedores da nossa comunidade para contar com a ajuda deles também, né? E muitos estão se mostrando dispostos a ajudar a contribuir. Ellington, uma das tuas bandeiras é a descentralização dos serviços públicos. Tu acha que falta assim acesso para as pessoas, né? Porque para tu saíres do Quefas e ir até o Centro Administrativo Leopoldo Petri, precisa de 2 conduções, né? É um deslocamento grande.
Então, o que tu achas que é mais necessário ter lá na tua região? A descentralização de serviço público eu já defendia quando eu era secretário de Desenvolvimento Social. Assim que a gente assumiu lá em abril, e devido à questão da pandemia, ali, a gente não conseguiu implantar logo no primeiro momento, né? Mas em outubro do ano de 2021, a gente fazia a edição do SDS na comunidade, que era levar serviços da saúde, da cultura, a gente levava o pessoal da PMI, que era do esporte. Então nós fazíamos uma espécie de prefeitura na rua que nós denominamos como SDS na comunidade. E no nosso mandato a gente já tem buscado fazer isso. Então recentemente a gente lançou o primeiro gabinete móvel do nosso mandato, e a nossa ideia ao longo desses 4 anos é passar em todos os bairros da cidade de Novo Hamburgo ouvindo as demandas da comunidade, porque muitas vezes as pessoas elas não têm as condições necessárias para ir atualizar um cadastro único, para ir até a prefeitura, por mais que hoje se facilitou muito com a questão dos meios digitais, mas também tem muitas pessoas que não têm internet, tem muitas pessoas que não têm uma estrutura necessária, e sem dizer que as pessoas mais idosas também têm dificuldade de se adaptar às tecnologias. Tem muitas pessoas que hoje, tu coloca o CPF ali, tu consegue pegar o IPTU de forma digital, mas a gente tem que entender que tem pessoas de 60 anos, 70 anos, eu pego, por exemplo, meus pais, são pessoas que não sabem operar essas novas tecnologias, né? Então a gente tem que sim criar meios de descentralizar o serviço, facilitar o acesso para incluir o maior número de pessoas. A gente não vai ser utópico aqui de falar que vai conseguir resolver os problemas 100%, mas a gente sempre tem que colocar metas, indicadores e buscar sempre fazer o nosso melhor, né, para poder entregar os resultados que a nossa comunidade espera, né? Quais outros requerimentos tu destacarias? Hoje a gente tem buscado, que foi uma pauta que a gente abraçou aqui esse ano, é a questão de um problema histórico da rede elétrica das nossas escolas da rede municipal. Então muitas escolas, assim, a gente visitou tanto escolas na região do Operário, por exemplo, quanto escolas na região de Canudos, do Quefas, da Boa Saúde, eles têm uma dificuldade muito grande, que é a questão de... Muitos têm até a estrutura com uma PME organizada para ceder, por exemplo, ar-condicionado, mas a rede elétrica não suporta. Então, eu já conversei com a secretária de Educação em relação a isso, conversei com o prefeito, antes da gente pensar, e eu acho que a iniciativa do governo municipal ano que vem é importante, de uniforme para as escolas e tudo mais, mas antes disso a gente tem que organizar o básico. O que é o básico? É, dentro da sala de aula, a gente dá condições mínimas, tanto para os profissionais e principalmente para os alunos. Então, a gente fez já requerimentos de diversas escolas, e essa vai ser uma pauta que a gente também vai debater esse ano de 2025, é lutar tanto no município quanto no governo estadual e federal, para que a gente consiga facilitar o maior número de escolas ali, a questão da rede elétrica, para no verão que vem, esse problema histórico, a gente ter essa demanda solucionada. E eu elenquei isso como prioridade, inclusive acima da questão dos uniformes, que é um desejo do prefeito. Mas é óbvio, ele, na questão de hierarquia, ele é o nosso prefeito, está na supervisão, né, na administração geral da cidade, mas a gente tem que dar dignidade primeiro para depois outros avanços. Então, a bancada do Podemos começou dividida em relação ao governo, né? Agora parece que está integrada a base. Como é que está a relação de vocês com a administração municipal? Eu, desde novembro, então, de 2024, estou na condição de presidente do partido aqui no município de Novo Hamburgo. Uma decisão em conjunta com os parlamentares, com o partido, com o executivo estadual. E antes até de se definir que se a gente ia ser base, oposição ou tomar a condição de independência, inclusive a gente teve entrevistas aqui antes de iniciar o mandato, né? A gente tem de praxe dar
os 100 dias ou os primeiros 6 meses para adaptação de governo. Que a gente sabe que gerenciar, fazer uma gestão não é fácil. Ainda mais a gestão numa cidade do tamanho de Novo Hamburgo, né? Uma das maiores do estado do Rio Grande do Sul, com 227 mil pessoas, com base no último censo, a gente tinha esse entendimento. Então, hoje, a bancada do Podemos, ela tem sim feito mais gestos com proximidades ao governo, até por entender também algumas reivindicações, que a política, querendo ou não, né, Dani, ela é feita de gestos. Quando o Ayrton toma uma iniciativa lá em janeiro de deliberar a questão do refis, que é algo que vai ajudar tanto a cidade de Novo Hamburgo quanto o executivo, que está precisando de recurso, o executivo acata, é um gesto que o executivo está fazendo, querendo ou não, para a bancada, para o parlamentar, e tudo que vem para agregar o desenvolvimento da nossa cidade, eu sempre digo, indiferente de ser base ou não, eu acredito que a gente tem que ser favorável à cidade de Novo Hamburgo, antes de ser favorável a um governo, a um partido, né? E nesse momento é o que a bancada do Podemos tem buscado seguir. É óbvio, tem alguns projetos específicos de alguns parlamentares. Cada um de nós, por exemplo, vota de acordo com o nosso entendimento, com a nossa cultura de atuação, né? Teve um projeto polêmico recentemente na casa, dois vereadores do Podemos votaram por uma questão, eu votei por outra. Sim. E é saudável. Depois a gente teve um debate interno de reavaliação. Um acabou mantendo o posicionamento, o outro ficou de reavaliar. Mas essas questões, assim, a gente sempre vai buscar respeitar, assim, o mandato de cada parlamentar e cada um votar também de acordo com as nossas convicções, né? Então, ressalto, eu acredito que a bancada, a gente sempre trabalha, principalmente na condição de presidente do partido, para o partido estar unido para, de certa forma, se ter um entendimento como bancada e mostrar também para a sociedade que hoje está desacreditada na política, desacreditada nos partidos, que tem pessoas bem intencionadas que buscam, né, fazer da política, fazer de partidos políticos um ambiente sério, né? A gente tem que resgatar essa credibilidade da população, né? E a minha missão é essa. Sim. E a tua avaliação dos primeiros 100 dias do governo Gustavo Finck? Eu acredito que o governo avançou em algumas pautas, em outras ele está em processo de evolução. Pautas, por exemplo, né, que avançaram, no meu entendimento, com base no governo anterior, é a questão do acesso. Eu já tive, por exemplo, secretários do governo atual me retornando um domingo de manhã às 9h30. Secretários do governo atual me retornando numa sexta-feira às 11h30. Muitas vezes dizem, isso é obrigação, eles estão pagos lá para isso. Eu concordo plenamente, mas isso também avalia do perfil de cada governo, de cada secretariado. Então a gente está tendo um retorno muito rápido por parte do executivo, e muitas vezes a gente sabe, os retornos eles nem sempre são positivos, mas o retorno, a demonstração, o interesse de querer resolver, de querer solucionar. E eu destaco também algumas ações do governo que, na teoria, muitas vezes são pequenas ações, mas essas pequenas ações elas não tinham sido feitas há muito tempo. Como cuidar, por exemplo, da questão dos arroios, a questão de embelezamento de praça, a questão do dique, que está tendo obras com mais frequência. Eu até digo com frequência na sessão, que muitas vezes a questão da Santo Afonso, Canudos e Lomba Grande, eu brinco com o prefeito, cara, parece que esses 3 bairros têm teu coração nesse primeiro momento, os demais agora, né, tá tendo melhorias em todos os bairros, mas no primeiro momento o prefeito entendeu, né, que o problema ali relacionado a Santo Afonso e Canudos é algo histórico, então eles acabaram fazendo mais melhorias nesses bairros, e a gente entende como cidadão hamburguense. Lomba Grande, que sempre reclamava, né, que era uma região que acabava sendo esquecida pelo Poder Executivo, pelo Legislativo. Hoje, uma demanda histórica lá, que é a questão da guarda 24 horas, já tem. Então, são alguns avanços que estão acontecendo.
E a questão de melhorias que eu acredito que precisa ter, são melhorias mais na questão de comunicação. Acredito que, no meu entendimento, o governo demorou muito para nomear um líder de governo, um vice-líder, porque muitas coisas... Até alguns secretários também, Bom, né? até hoje a gente tem um secretário de esporte, por exemplo, né? Então, são coisas que, no meu entendimento, está em evolução, porque muitas coisas, ou a maioria das coisas da prefeitura passa aqui pela Câmara. Então, se tu participa de um governo, tu tem que ter uma referência, que é um líder de governo, para passar muitas vezes algumas questões para as bancadas, para os próprios parlamentares, e explicar, não apenas passar, tem que votar isso por essa questão, não, a gente tem que ter uma justificativa. Quando vê um regime de urgência, tá, por que está vindo, o que vai beneficiar, qual o impacto que vai ter. Então, a importância, né, de ter essa articulação política. E eu acredito, né, que essa articulação, nesses primeiros 100 dias, uma coisa que demorou um pouquinho para ser tratada foi essa articulação política. Porém, hoje a gente já tem um líder de governo, tem um vice-líder de governo, então acaba facilitando mais, né? E uma das coisas também que a gente vai pautar, né, Leni, é a questão climática, que é um tema muito atual. A gente não pode deixar cair no esquecimento essa agenda. E quando a gente debate a questão de ecoponto, debate a questão ambiental, é um debate que a gente tem que trazer para o centro. A importância da saúde, da educação, da segurança, mas principalmente essa agenda climática. É uma agenda que a gente vai puxar aqui também na Câmara para que não caia no esquecimento, porque muitas vezes o pessoal só lembra da importância de ações de prevenção a essa questão quando Estamos chegando a maio, né? Exato, quando acontece episódios que aconteceram no ano passado. Agora em maio vai fazer um ano, né? E eu espero, assim, que o governo ele consiga entregar o que ele se comprometeu com a sociedade aqui de Novo Hamburgo. Volto a dizer, ninguém é obrigado a prometer, mas o que tu prometeu, tu tem que entregar. E eu tinha 5 pautas prioritárias na minha campanha, 5 bandeiras específicas. Dessas 5, a gente está indo para 100 dias, eu já consegui entregar 3. Né? Acredito que agora, ao longo dos anos seguintes, a gente vai conseguir entregar tudo aquilo que a gente se comprometeu, até para te passar mais credibilidade, não apenas como um ser humano, mas credibilidade na política, que vive um descrédito, né? Então, acho que estamos quase encerrando o nosso programa. Queria que tu falasse sobre a atuação nas comissões, né? Agora, entrando na Comissão de Direitos Humanos, tu emplaca a tua terceira comissão permanente aqui da casa, e a importância desse trabalho nos colegiados. A nossa ideia, então, a gente sempre busca dialogar com todos os integrantes das comissões para tomar as decisões corretas, né? Então, em todas eu estou participando, né, na condição de relator, tanto na COJUR, quanto na comissão na COFIN, que é de finanças, quanto na comissão agora de direitos humanos. Eu fiquei muito contente agora de poder participar da comissão de direitos humanos, tendo em vista que uma das nossas pautas é a questão social, né? Mas também tem aquelas questões políticas, né, Dani? Então, tinha alguns colegas que estavam participando apenas de uma comissão específica, e a gente, né, na questão partidária, a gente acabou abrindo para que todos, pelo menos, participassem de 2. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, a gente tem algumas divergências internas, mas a gente sempre vai buscar frisar o trabalho dentro da legalidade, né? A gente tem conversado com os integrantes. A questão da Comissão de Finanças, a gente tem trabalhado agora de forma integrada com os vereadores Enio Brizola e Ricardo Ritter, para a gente organizar de novo uma edição do Seminário de Desenvolvimento Econômico, para trazer essa pauta, tendo em vista que a gente tem até o CIT agora em funcionamento, para não ficar apenas num trabalho de comissão, mas que a comissão leve também ações de políticas públicas que vai beneficiar a nossa cidade. E a questão da Comissão de Direitos Humanos, então, ontem que a gente participou da primeira reunião, tem várias ações, várias audiências públicas, e vai ser uma experiência bem importante aí que a gente vai adquirir nesse ano, e também poder dar nossa contribuição aí da melhor maneira possível.
Tá certo. Queria que você deixasse, então, um recado para a nossa comunidade e também a tua perspectiva agora para os próximos meses. Convocar, né, a nossa comunidade para participar cada vez mais das decisões aqui da nossa casa, acompanhar os projetos de lei, acompanhar os requerimentos, virem até a Câmara de Vereadores. Quando não conseguirem, olharem através do YouTube que fica salvo, porque quanto mais participação popular tiver, eu acredito que a gente vai avançar cada vez mais, porque muitas vezes se tem algumas iniciativas que na ideia de algum parlamentar ou do parlamento, ela está correta, mas algumas iniciativas que muitas vezes, se a gente pensar como todo, elas não vão agregar os valores que a nossa cidade precisa, né? Então, com a participação popular, a gente acredita que isso vai facilitar aí o crescimento da nossa cidade e deixando, então, uma mensagem das nossas perspectivas. A gente tem que criar políticas públicas para combater as desigualdades sociais para a gente ter uma cidade com mais oportunidade, uma cidade mais próspera. E é um lema que eu carrego comigo, né? A gente só vai combater as desigualdades criando novas oportunidades. E a cidade de Novo Hamburgo é uma cidade pujante, uma cidade que tem pessoas de bem, querendo lutar pelo nosso desenvolvimento social, querendo lutar pelo nosso desenvolvimento econômico. Mas para isso a gente precisa da participação de todos e que a nossa cidade esteja, né, a sensatez, né, Daniel? Eu sempre digo, 2026 a gente tem que viver lá em 2026, né, as nossas decisões políticas de 26. Agora o nosso foco total é sim recuperar a cidade, reconstruir a cidade e com muito diálogo, com muita participação das pessoas, e sempre com coerência e sensatez. Eu acredito que o caminho é esse. Tá Muito certo. obrigado. Eu que agradeço. Esse foi o mandato trazendo um balanço sobre os 100 dias de atuação do vereador Wellington Ávila do Podemos. No próximo programa traremos mais um vereador falando sobre suas ações no Parlamento Hamburguense. Você pode acompanhar as notícias institucionais da Câmara pelos nossos canais de comunicação da Casa e o trabalho do vereador em suas redes sociais. Até o próximo mandato.